Hoje aqui na 11ª Conferência Municipal de Saúde, quem veio prestigiar é o presidente do Conselho Nacional, o senhor Fernando Pigato. Seu Fernando, diante de todo o desmonte que se tentou fazer com o SUS e com a saúde pública no país nesses últimos anos, como é que está hoje a situação da nossa saúde e do nosso SUS? Primeiro é importante dizer que nós temos aí o SUS, né? Uma das questões principais que a gente sempre destacou era o subfinanciamento, que sempre houve um subfinanciamento no SUS, isso nunca foi novidade para ninguém, né? Desde quando foi implantado o nosso sistema único de saúde, sempre se buscou mais recursos. Mas desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, em 2016... Teto de gastos. O famoso teto de gastos, o SUS começou a perder mais recursos ainda e passou a ser desfinanciado. O que era subfinanciamento passou a ser desfinanciamento. Nesse último período, o SUS foi retirado dele mais de 60 bilhões de reais. E como recuperar isso? Então, a primeira questão, acho que é a importância, né, de uma nova proposta que está sendo enviada para o Congresso Nacional, para que se acabe de uma vez por todas com o teto de gastos, para que se tenha, obviamente, uma política fiscal, mas que a responsabilidade do investimento de recursos públicos em políticas que beneficiem a população esteja em primeiro lugar. Porque não é só a saúde que foi prejudicada, não é só o SUS. Nós tivemos recursos retirados de todas as áreas sociais e isso fez com que a população perdesse qualidade de vida, e o que levou à morte. Quando a gente falava que a Emenda Constitucional 95 era a emenda da morte, diziam que a gente estava exagerando, mas não era exagero. Muita gente morreu nesse último período por conta da retirada de recursos de políticas públicas, entre elas o Sistema Único de Saúde. Por outro lado, um sistema único de saúde que foi, durante anos e anos, foi falado contra, né? Queria se privatizar tudo, inclusive o SUS, mas quando veio a pandemia de Covid-19, se mostrou a necessidade que houve e o tanto que a saúde só ganhou tendo um sistema público como o nosso aqui no Brasil. Na sua opinião, isso ajuda também a reconstruir o SUS? Com certeza, acho que a população sempre viu, né, que o SUS ele tinha muitos problemas, tem problemas, e quando tinha um superdimensionamento dos problemas do SUS, eu sempre falo que o que a imprensa fazia, né, antes da pandemia era mostrar 90% do tempo os 10% dos problemas que tinha no SUS. E o que passou a acontecer durante a pandemia? Por conta do SUS, nós não tivemos uma situação piorada, porque o SUS está enraizado nos territórios. Então, a atuação dos profissionais em saúde, né, de quem estava na linha de frente, principalmente na pandemia, a incremento, inclusive, de recursos que foi colocado, inclusive a gente viu que se coloca mais recursos, o SUS dá a resposta, a população passou a abraçar o Sistema Único de Saúde como algo positivo, porque teve, obviamente, uma cobertura também da própria imprensa tradicional, dizendo, olha, este sistema ele é muito importante para o povo brasileiro. Então a gente precisa sim aproveitar porque ele não está fora de perigo ainda continua tendo gente achando que tem que privatizar, pegando o filé, como a gente diz, aquilo que dá, né, lucro, saúde dá lucro, né, e deixando a carne de pescoço para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro compreende-se a União, os estados e os municípios. Então nós precisamos fazer deste movimento onde a população se apropria de um sistema que é seu, para que ele volte a ser reconstruído. E é por isso que as conferências de saúde são importantes, onde a gente está debatendo propostas, diretrizes, que estarão, inclusive, influenciando, seja nos estados, nos planos estaduais de saúde e os respectivos planos plurianuais, como também, a nível nacional, nós estaremos repercutindo tudo aquilo que a gente decidir na Conferência Nacional de 2 a 5 de julho, em Brasília, no Plano Nacional de Saúde e no Plano Plurianual de 2024 a 2027, porque sem recursos não se faz política pública. E sem a construção coletiva que são dadas pela população junto das pré-conferências, das conferências municipais, estaduais, para levar para a nacional, também não se tem a melhoria geral da saúde, né? Exatamente, né? E para além da participação nas atividades de conferências municipais, que no caso agora está acontecendo aqui em Itajaí, né? Mas não para por aí. Nós temos um grande desafio de continuar acompanhando, né, a execução de políticas públicas, o Plano Municipal de Saúde que tem,
que o município precisa prestar contas do que está sendo feito, o conselho acompanhando, fiscalizando, e nós vamos trabalhar muito forte também a partir de agora a reestruturação dos conselhos locais de saúde, que é nos territórios, nas comunidades, né, ao redor inclusive das unidades de saúde, a gente ter a população organizada participando, cobrando e contribuindo com a melhoria do Sistema Único de Saúde, porque sem participação, com certeza, as coisas não melhoram. E isso também tem que reforçar a importância dos conselhos em geral, né? Mas de políticas públicas, para elas serem construídas de forma coletiva e com a participação das pessoas, né? Porque se tentou também acabar com muitos conselhos, se acabou com muitos conselhos, aqueles que não eram criados por lei. Isso fortaleceu um pouco mais o Conselho Nacional, por exemplo, ter uma lei que o proteja? Sim, nós na verdade tivemos, né? Mas a gente não deixou de sofrer também, porque várias coisas que foram feitas durante o último período contra nós, né? Por exemplo, a gente fazer uma recomendação e ela não ser seguida, né? Uma resolução ela não ser homologada, né? A gente ter recursos orçamentários cortados. Então, quer dizer, nós sofremos também, mesmo a gente tendo continuado, feito muita resistência, por conta inclusive do sistema que faz parte, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, também enraizados em muitos lugares do Brasil, mas a gente também se somou a outros conselhos, tanto que foram extintos e que também estavam sofrendo mais do que nós, e a gente fez um grande movimento no Brasil para que a gente voltasse a ter uma democracia comunitária de participação popular garantida.